Começa agora. Programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação: João de Paula e Suzy Faria. Inaugurada nova recepção do Legislativo Araçatubense. Vereadores aprovam programas voltados à adoção e à saúde do homem. Arquivada nova denúncia contra o prefeito Dilador Borges. João Moreira questiona a prefeitura sobre vielas do Alvorada. 4 projetos estão na pauta da 12ª sessão ordinária do ano. E na entrevista do dia, a participação do vereador Coronel Guimarães. Quarta-feira, 20 de abril de 2022, o Rádio Câmara Online já está no ar. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Muito boa tarde a você que nos acompanha. Os vereadores de Araçatuba inauguraram na segunda-feira, durante a 11ª sessão ordinária do ano, a nova recepção do prédio do Poder Legislativo. As obras de reforma, ampliação e climatização do espaço começaram em outubro do ano passado, para melhor atender ao público. A reunião dos parlamentares foi transformada em informal por 30 minutos para o descerramento da placa inaugural. Além dos vereadores, estavam presentes servidores, frequentadores da casa e a vice-prefeita Edna Flor. A nova recepção do Poder Legislativo de Araçatuba conta com banheiros masculino e feminino adaptados para pessoas com deficiência física, fraldário e sala de estar com televisão. O presidente da Câmara, o vereador Dr. Alceu, falou sobre as benfeitorias realizadas. A ideia inicial era a construção de um banheiro para deficientes ali na recepção, para o banheiro feminino, masculino. Hoje nós conseguimos fazer lá um com fraldário, tem acessibilidade para deficientes, para homens, para mulheres. E hoje nós colocamos também o piso tátil, nós estamos terminando aqui, para entregar uma recepção bacana, confortável, para receber a população de Araçatuba, que aqui é a casa da população, a casa do povo, servidores da Câmara Municipal, os vereadores também. Então a nossa ideia foi para modernizar e para receber com conforto a população e todos. O plenário de Araçatuba aprovou na última segunda-feira os 5 itens que formavam a pauta da 11ª sessão ordinária do ano. Uma das matérias aceitas foi o projeto de lei de autoria da vereadora Regininha, que institui no município o PSH, o Programa de Saúde do Homem. Em seu discurso, a autora da proposta disse que o objetivo é incentivar e conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar exames preventivos. Um dos motivos pelo qual criamos este projeto é o fato dos homens serem mais arredios aos tratamentos preventivos que as mulheres. É sabido que a realização de exames e tratamentos adequados e com antecedência podem impedir o agravamento de inúmeras doenças, mesmo quando alguns têm consciência da necessidade de maior cuidado com a saúde. Nem sempre encontram na rede pública de saúde os meios necessários para cumprir seus objetivos nessa área. É preciso divulgar, incentivar e buscar conscientizar os homens sobre a necessidade de realizar inúmeros exames preventivos, promover campanha de orientação em vários aspectos do dia a dia que repercutem ao final nos aspectos da vida saudável. Entrega Consciente é o nome do outro programa aprovado pelos vereadores na segunda-feira. Nesse caso, a proposta do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa é conscientizar as mulheres sobre a possibilidade de doação de recém-nascidos para adoção. A gente tem visto muito por aí as mães que abandonam seus filhos no desespero, ou de ter um filho que não esperava, ou leva às vezes até a um aborto, ao abandono, porque não sabe que elas estão resguardadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Doar uma criança não é crime. Abandoná-la, deixá-la à mercê da sorte no próprio hospital, em algum local, ou mesmo no latão de lixo, como nós vemos aí acontecer, isso sim é crime. Então esse projeto visa um amparo legal e levar conhecimento àquelas mães, àquelas filhas da dor, que doar o bebê, mesmo antes de nascer, é legal e tem amparo no Estatuto da Criança e Adolescente.
Os vereadores também aprovaram na sessão de segunda-feira o projeto de lei de autoria da vereadora Cristina Munhoz, que institui a campanha Esporte Nota 100, a ser realizada durante todo o mês de outubro. A vereadora explicou que a proposta é incentivar a prática de atividades físicas e esportivas por pessoas com mais de 60 anos. Alguns dos principais benefícios do esporte para o idoso é a manutenção da capacidade funcional, psicológico em foco e qualidade de vida. Portanto, é de suma importância o município ter um olhar mais atento e direcionado ao envelhecimento, com qualidade de vida de sua população. E qualidade de vida é capacidade de viver plenamente, e isso inclui principalmente a saúde física, praticar algum esporte, evitar dores, mal-estar e diversas doenças, intervindo em problemas que muitas vezes geram dependências e desconfortos. Em regime de urgência, o plenário aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a abrir crédito adicional suplementar de R$ 22.100.000 para várias secretarias do município. Completa a lista de proposituras aprovadas, nesta semana, uma moção de apoio do vereador Gilberto Batata Mantovani ao projeto em tramitação no Congresso Nacional que modifica a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A mudança consiste em declarar de validade indeterminada os laudos que atestam deficiência permanente. O vereador Batata falou sobre a necessidade dessa alteração. Tenho certeza que os nobres pares lá do Senado, da Câmara Federal, irão apoiar um projeto como esse, né? Que se a deficiência ela é irreversível, se já teve um laudo médico, né? Tem que valer eternamente, não só por um período de validade, porque se o laudo tivesse como ser um laudo por período, não seria irreversível essa deficiência. E você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, agora pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Por 12 votos contrários e 3 favoráveis, os vereadores de Araçatuba rejeitaram, na segunda-feira, uma nova denúncia apresentada pelo advogado Lindenberg Melo Gonçalves contra o prefeito Dilador Borges. Apenas os vereadores Arlindo Araújo, Luiz Boato e Lucas Anata votaram a favor da denúncia. Os votos contrários dos demais parlamentares seguiram o parecer da Procuradoria Legislativa da Câmara. E, com isso, a acusação foi arquivada. Na denúncia, o advogado argumentou que o prefeito Dilador Borges teria desobedecido uma determinação judicial ao manter o pagamento de gratificações a servidores comissionados, contrariando o julgamento de uma ação que considerou inconstitucionais os pagamentos desses benefícios. Para Lindenberg, mesmo após o resultado favorável de uma ação popular que condenou os funcionários a restituírem o pagamento das vantagens ao Tesouro Municipal, não haveria previsão legal para que essa devolução das quantias ocorresse de forma parcelada. O advogado sustentou ainda que o departamento jurídico da prefeitura não poderia atuar na defesa dessa ação popular movida contra o prefeito. Por isso, pediu o afastamento de Dilador Borges do cargo por infrações político-administrativas e a consequente cassação do seu mandato. A Procuradoria Legislativa da Câmara, no parecer jurídico, opinou com fundamentos de juristas especializados que o chefe do Executivo não teria cometido irregularidades, descaracterizando crime de responsabilidade ou ato de improbidade. E as vielas existentes no bairro Jardim Alvorada, em Araçatuba, estão preocupando o vereador João Moreira. Ele apresentou um requerimento de informações oficiais à Prefeitura, questionando a possibilidade de esses acessos receberem denominação oficial e serem transformados em travessas. A solicitação foi apreciada durante o grande expediente da 11ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira. E, na ocasião, outros 3 documentos foram aprovados em plenário. João Moreira disse que a preocupação se deve aos transtornos que essas vielas causam aos moradores. Aproximadamente tem 10 vielas, né? Tanto do lado de cá
do Alvoradinha como do outro lado. E isso tem criado muitos transtornos, né? Porque essas vielas, elas como denominada apenas de P ou passagem, e muitas vezes as casas que ficam no fundo, a saída dessas pessoas, dessas moradias, são pelas vielas. E elas também não têm um nome correto que possa identificar, né? É chamado de P, P1, P2, e é por essa razão que achamos por bem fazer esse requerimento para entender melhor e o que podemos melhorar, o que possamos melhorar a respeito das denominações dessas ruas. O vereador João Moreira apresentou ainda outro requerimento de informações oficiais aprovado na última sessão. Dessa vez, o parlamentar quer saber sobre a ausência de placas de identificação em diversas ruas da cidade. O vereador Wesley da Dialogue também teve requerimento aprovado da sessão. Ele pergunta à Prefeitura sobre o atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde Dr. Jesse Vilela dos Reis. A Operação Tapa Buracos, realizada no município desde o ano de 2017, é tema do último requerimento aprovado nesta semana. O pedido de informações foi assinado pelo vereador Arlindo Araújo. Os vereadores de Araçatuba vão analisar e votar na próxima segunda-feira, dia 25, 4 itens inscritos na ordem do dia da 12ª sessão ordinária do ano. Todas as matérias são assinadas pelos próprios parlamentares. Os trabalhos legislativos começam às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV e também pelas redes sociais aqui da Câmara. A vereadora Regininha é autora de um projeto de lei que cria no município a campanha Coração de Mulher, para orientar o público feminino sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de doenças cardiovasculares. Assinado pela vereadora Cristina Munhoz, o plenário analisa um projeto de lei que proíbe a adoção de animais e a retomada da guarda de animal por pessoas condenadas pela justiça, ou melhor, pessoas condenadas pela justiça, com sentença transitada em julgado pela prática de maus tratos aos bichos. O vereador Dr. Jaime é autor de um projeto de lei que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Esportivo e Social Araça, localizado no bairro Santana. Por fim, os parlamentares vão apreciar o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de honra ao mérito à instituição maçônica Grande Oriente de São Paulo, pelos 100 anos de atividades. Os vereadores Nelsinho Bombeiro, Wesley da Dialogue, Doutor Alceu e a vereadora Regininha estão inscritos na fase do pequeno expediente para comentar assuntos de livre escolha por até 10 minutos. Lembrando que a TV Câmara, pelo canal 6 do Sistema NET Digital, a TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e as redes sociais, Facebook e YouTube vão transmitir os trabalhos da 12ª sessão ordinária do ano. Rádio Câmara Online. O programa Rádio Câmara Online desta quarta-feira recebeu o vereador Coronel Guimarães para a entrevista do dia. Quem conversou com ele foi o repórter João de Paula e o assunto em pauta foi o transporte público. Confira. Agora no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara desta quarta-feira recebe a presença do vereador Coronel Guimarães. Coronel Guimarães, seja mais uma vez muito bem-vindo ao estúdio do Rádio Câmara Online. Oi, João, o prazer é nosso poder estar aqui falando, discutindo alguns assuntos que sejam do interesse da nossa população. Perfeitamente, aqueles que movem a cidade, assim, e literalmente movem, porque nós vamos falar hoje sobre transporte público, uma pauta defendida pelo senhor para que realmente as pessoas tenham esse direito que inclusive é constitucional, né, para poder exercer as suas funções de locomoção e mobilidade dentro do município. Vereador, mas é um assunto também espinhoso, que apresenta uma série de problemas, de queixas por parte de usuários. Vamos começar o nosso bate-papo definindo exatamente como o senhor vê a questão do transporte público no município de Araçatuba hoje. Ô João, ele é espinhoso porque ele é complexo, porque ele tem o aspecto financeiro, o interesse econômico,
Mas ele tem um aspecto também de um serviço que tem que ser oferecido pelo município. Diferentemente da saúde. Na saúde você fala, olha, tem que oferecer, acabou, ninguém não tem um aspecto financeiro. Apesar que tem as empresas que oferecem. Okay. Né? Diferentemente da segurança, que tem que ser oferecido, não tem, a gente sabe das empresas privadas, mas ninguém analisa nesse aspecto. O que é do Estado, o que é do município e tal. Agora, o transporte público... O próprio nome já diz, o transporte ele é público. Ele é uma obrigação do município. Né? Por outro lado, tem as empresas que visam lucro. Então, a população, muitas vezes, eles analisam apenas pelo lado financeiro. Analisa quando é para estar criticando, falando alguma coisa. Fala assim, mas é um péssimo serviço. Eu estou pagando muito caro. Tal, tinha que ser mais baixo a tarifa, o valor, né? Por outro lado, o dono da empresa, ele vê que o transporte dele é deficitário, né? Ele não tem muito lucro. Isso não é só em Araçatuba. Uhum. Isso é no Brasil inteiro. E eu já andei vendo em outros países também o transporte público, ele acaba sendo subsidiado, ou seja, o poder público ajuda financeiramente as empresas para poder oferecer, porque é uma obrigação. Aqui está lá na Constituição, você falou, o município tem que oferecer. Se a nossa empresa, a empresa que faz o transporte hoje, se ela parar, o Ministério Público entra com ação e obriga o prefeito a oferecer o transporte. Ele fala, se vira, dá um jeito, dá seus pulos aí, mas tem que ser oferecido o transporte público. Então, ele é espinhoso porque, para a população, ele acaba sendo caro às vezes. Ele é caro para a população. Porque vamos pegar pelo valor aqui de Araçatuba, R$5. Hoje qual é a tarifa exatamente? É R$5, a tarifa cheia. Okay. A tarifa cheia. Então, aquela pessoa que precisa pagar R$5, você imagina se ela tiver que sair da casa dela, vai para o serviço, paga R$5. Aí ela volta, paga mais R$5. Ou seja, no dia já foi R$10. No caso de uma condução. De uma. Considerando que ele não vai almoçar em casa. Porque se ele for almoçar em casa, tiver que pegar de novo, ele vai gastar R$20 por dia. Se ele trabalha aí, né, 22 dias, né, vamos dizer assim... Né, no comércio, por exemplo, isso, como base. A R$20 já dá R$440. Para o sujeito que ganha aí, vamos pôr aí em torno de R$1.500, é muito dinheiro, quer dizer... 30% praticamente empatado em 30% transporte. Do salário dele fica no transporte. Então, fica caro. Agora, para a empresa, imagina a empresa que tem que pegar o sujeito de um lado da cidade, a cidade é grande, né? Pôr num ônibus, que ele tem que ter o motorista. Às vezes, hoje nem tanto, mas às vezes o cobrador. O senhor se refere aos fretados, né? Que levam a empresa mesmo. Estou falando assim, para você ver o... Ok, perfeito, tá. Aí ele sai lá, sei lá, um bairro distante. Fala um bairro distante aí. Vamos falar em Porto Real. Porto Real. Ele sai lá do Porto Real, tem que transportar uma pessoa até a rodoviária, vamos falar assim. Ele atravessa toda a cidade, tal, gastando combustível, um ônibus que é caro, né? Para o dono da empresa, o valor não é suficiente, não cobre os custos, porque não é o dia todo que o ônibus anda cheio, lotado. Se você observar, e eu tenho observado isso, na maior parte do dia, os ônibus passam com pouca gente. Às vezes até vazio. Como se diz aí, batendo lata. Né? Agora, o combustível está sendo gasto, o motorista está sendo gasto, o mecânico que está lá na garagem, o administrativo, tudo isso tem um custo. Né? Então, para o dono da empresa, não cobre os custos dele. A gente já tem um estudo disso, isso deve entrar em pauta, inclusive aqui na Câmara, brevemente, não cobre. Então, como que faz para essa conta fechar? Se para o cidadão é muito caro e para o dono da empresa não paga os custos. Aí entra o poder público. Uhum. Na maioria, pode escrever, pode pesquisar, a maioria dos municípios tem um subsídio. Ou seja, a prefeitura paga um valor a mais para que a empresa possa oferecer um bom serviço. E tentar manter uma tarifa não tão cara para a pessoa. Uhum. Então, uma parte dela é bancada pelo município, coisa que não acontece em Araçatuba. Então, acaba ficando difícil. O contrato vigente não prevê, não traz essa condição do subsídio.
Coronel Guimarães, mas não está na hora também das concessionárias de transporte coletivo, especificamente rodoviário, né, que circula aqui no urbano, né, que circula aqui no município. Não está na hora de rever as tecnologias também de combustíveis, ou seja, na hora de pensar num veículo híbrido, não tão dependente dos derivados de petróleo, para que consiga manter e fechar essa planilha assim num valor que seja vantajoso para quem explora o serviço e para o usuário final? Mas eu acredito que quando sai um edital lá para oferecer o serviço público, as empresas analisam. Ele fala assim, quanto que vai ser lá em Araçatuba? Quanto que vai ser lá em Campinas? Quanto que vai ser em tal lugar? É tanto. Então as empresas, elas acabam... Em Araçatuba não apareceu ninguém. Bora que eles olham lá e falam, ou tem não subsídio? Deixam aparecer. Desculpa a pergunta. Ou não deixam aparecer. Eu acredito que o nosso sistema é capitalista. Tá. Tem um interesse econômico. Entendi. Então, se você tem uma empresa de ônibus e você, sei lá, em Sorocaba, você tem uma empresa, você vai falar, em Sorocaba é uma licitação. Okay. Aí você chega lá e fala assim, quanto que é? A prefeitura vai ajudar? Vai. Opa, então eu me interesso. Me interesso. Então você vai para lá. Né? Um filtro. Em Araçatuba não tem isso. Sabe? É lógico, eu queria que com R$4 fosse suficiente, cobrisse os custos, mas quanto que subiu o diesel, todos os combustíveis, quanto que subiu? Em questão de R$7 o litro. Isso. Então subiu demais, né? E a passagem, o custo dela aumentou recente, mas foi uma porcentagem até baixa comparando com o aumento do combustível. Então, as empresas, você vai falar assim, mas por que em tal lugar tem e aqui não tem? Porque lá tem um subsídio. Né? Aí você vai falar, não deixa? O cara não tem interesse, ele fala, eu não vou, em tal lugar eu não vou. Porque a partir do momento que você fala, opa, em Araçatuba nós vamos oferecer um valor, um subsídio, aí a empresa vem. Eu acho que acaba tendo equilíbrio. Porque eu falei, oferta e procura, né? É quase um estudo de caso que você vai apresentar na Se você falar assim, olha, eu vou aumentar o valor, as empresas vão aparecer. Se você tiver uma empresa de ônibus, você tiver, você vai falar, opa, eu quero concorrer, quero entrar nesse negócio. Então, mas o custo hoje, e nesse período ainda de um misto aí, que a gente está saindo de uma pandemia, mas estamos no meio de uma guerra, isso impacta. Porque o petróleo sobe, as coisas tudo derivado do petróleo, aumenta o preço para tudo, né? Mesmo se não subir, é uma desculpa para subir, né? Então, aí hoje você tem o problema do asfalto. O asfalto é derivado do petróleo, então o asfalto subiu muito. Então, algumas obras aí, as empresas abandonam porque falam, não, nesse valor eu peguei em X, tal. Aí, às vezes, tem um gatilho, às vezes está previsto ali um realinhamento de preços. Às vezes está previsto. Mas, de repente, mesmo com realinhamento, pode ser que não seja mais tão interessante para o município. Então, o transporte público realmente é uma conta difícil de se fechar. Então, penso eu que a saída é o subsídio. Penso eu, né? Não sou o dono da verdade, mas penso eu. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos municípios oferece o subsídio para que as empresas prestem um bom serviço. Aí você vai falar assim, mas a nossa empresa, que o ônibus é velho, né, não tem ar-condicionado, não tem isso, e ficou prometido. Mas é o que tem, o que o cara consegue oferecer. Se aparecer uma empresa que, eu não sei... Nem sempre é o melhor atendimento ao usuário final. O senhor já deve ter recebido a gente recebe reclamação direto. E agora eu estou fazendo parte da comissão que analisa o transporte público. E a gente vai estar discutindo isso. Mas a gente tem que encontrar uma solução. E penso eu, hoje a mais razoável, a mais palpável é o subsídio. Penso eu hoje, né? Mas uma modificação no contrato, então, quando for abrir uma licitação. Isso, a hora que abrir uma nova... edital de concessão. Isso, aí tem que estar previsto. Mas enquanto isso não estiver previsto, né, a gente vai fazendo, o executivo manda para a gente um pedido de autorização, né, e a Câmara analisa se vai ajudar ou não, como já ajudou lá atrás, e brevemente pode escrever, deve estar dando uma entrada aí, porque eles já não estão aguentando mais, deve chegar de novo aqui na Câmara para a gente estar discutindo uma ajuda para a empresa de transporte público. A gente não vai escapar novamente. Não então, vai, ou vai parar. É bom dar
uma ajuda? Lógico que não. É melhor não. Só que é o menos mal, porque se você não der ajuda e a empresa parar, e a empresa ir embora, se a empresa for embora, fala, não, para, você que me processa, vai na justiça. Aí o município tem que se virar e arrumar, porque, como eu já falei, é obrigação do município. Se não fosse, fala assim, olha, as empresas privadas que se viram aí, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, que nem o comércio normal. A prefeitura não tem nada a ver. Se você quer vender a camisa por 20, 30, 40, o problema é seu. Mercado. É livre mercado. O transporte público não é livre mercado, né? Okay. É regulamentado por uma concessão. É regulamentado justamente. Por prazo determinado. Ô, João, quando fez isso, porque já sabia-se que não cobre os custos. Porque senão você deixaria livre mercado. Não seria o mais interessante? Deixa para o livre mercado. Mas você sabe que o custo hoje, o valor que seria razoável, aquilo que a população consegue pagar, né? Só é possível se a prefeitura ajudar. Aí você vai falar, mas R$5 é caro para quem está usando e é pouco para quem oferece serviço. E sem contar que R$5, pouquíssimas pessoas pagam R$5. Porque você tem o trabalhador que paga um desconto. Você tem a questão das pessoas da gratuidade, né? A questão do idoso, do deficiente, do acompanhante. Então, quando você vê um ônibus transitando, uma boa parcela daquelas pessoas que estão ali dentro... São não pagantes. Ou pagantes. Ou pagam um valor menor, não pagam os R$5. E fica uma sugestão também para, de repente, no contrato ser revisto, no caso, vereador, o senhor pode até levar isso para concessionário na hora da feitura, da realização do contrato. É assim, é a diversificação da frota, né? Porque a gente não precisa ter um ônibus com 45, 50 ocupantes. A gente pode ter micro-ônibus. Pode ter micro-ônibus. Quem sabe até pensar no serviço de lotação no município de Araçatuba para ser explorado de maneira fragmentada para servir várias linhas das quais nós temos necessidade. Está na hora de realmente a cidade se comportar como uma capital administrativa, né? A cidade é bem grande, tem bairros distantes. Pode parecer que não, mas ela é distante. Realmente, você pegar um ônibus de 40 lugares, né, é muito caro, vai ser um gasto alto de combustível. Só que se você pôr um micro-ônibus ou algo menor... Para servir linhas específicas, com mais demanda. É interessante a sua proposta, né? Quando nós vamos estar, como eu estou falando que a gente está entrando na comissão que analisa o transporte público, vamos levar essa ideia lá para discutir com os colegas. Você pode atrair cooperativas, né? Você pode atrair outras empresas. Depois a gente procura a prefeitura, procura a mobilidade, vamos falar, olha, mas a gente precisa resolver, porque do jeito que tá ruim, não está agradando ninguém, está todo mundo descontente, a gente recebe reclamação todos os dias. E quem que procura? Não procura o prefeito, o secretário, procura os vereadores. É mais fácil achar o vereador, né? Não, o vereador ele integra a comunidade, ele tá ligado. Aquilo que eu já ouvi, né? Eu aprendi assim. O volante ali de contenção, né? O combate ali. Alguém já disse que a palavra vereador, ela contém muitas verdades, né? Sim. A principal dela é ver a dor. Né? Então você tem que ver a dor do outro, falar assim, às vezes temos uma condição melhor, a gente anda de carro, de moto. Mas a pessoa que depende do transporte público, para ele é difícil. E se ele fosse eficiente, nós usaremos. Isso também. Você vê, se tem um transporte melhor, a gente vai estar usando. Vamos supor, se você pegar lá vamos pegar em São Paulo, né? Que é uma cidade mais fácil da gente usar de referência. O metrô, todo mundo usa o metrô. Porque é um bom serviço, é um serviço limpo, né? Tá ali, então todo mundo usa. Das escolas. Agora, aqui usar o transporte público aqui em Araçatuba realmente é complicado, não é qualquer um que quer usar, né? É demorado, né? É demorado, se você tem um compromisso, às vezes uma consulta marcada, ou o seu horário é apertado, você tem que usar ali, depende do transporte público, ele é muito demorado, você vai perder a sua consulta, você vai perder aquele seu compromisso. Sorte de quem pode optar, porque quem tem como opção única... Fala, o que a gente tem isso daqui, aí você vai lá, um transporte ruim, realmente não deixa a desejar, isso aí é inquestionável. Isso é inquestionável. Ônibus ruins, ônibus velhos, né? Isso aí é inquestionável. Para a gente só poder arrematar esse assunto, vereador, então quais são, de fato, as propostas encaminhadas da Comissão de Transporte para levar até o público aqui da Câmara Municipal? Exatamente. Quais serão as resoluções práticas? Nós já está participando das discussões o secretário de Mobilidade, né? Já tem tratativas para
contratar uma empresa para fazer um estudo de caso, né? Para fazer uma análise técnica, né? Sim. De linha, do que precisa, o que não precisa. Porque eu sou leigo, você é leigo. Às vezes a gente pode máximo contribuir. Mas deve-se contratar uma empresa para fazer esse trabalho, né? De campo lá. Falar assim, olha, precisa disso. Okay. O ideal seria tais ônibus. Como você falou, de repente falou, olha, aqui não precisa de um ônibus. Pode ser um micro, pode ser uma van. Né? Às vezes nesse horário para discutir isso, um seminário, enfim. E isso também tem essa discussão da gente estar trazendo as pessoas, muito brevemente, nós devemos ter às vezes um fórum aqui de discussão sobre transporte público e deve ocorrer aqui na nossa casa, porque aqui é a casa do povo. Perfeitamente. Vereador, desde já eu agradeço sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui discutindo e colocando os nossos pontos de vista, que nem sempre é o que a população quer ouvir, mas nós temos que trabalhar com a nossa realidade. Faz parte, vereador. Esta foi a presença do vereador Coronel Guimarães aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, um ótimo feriado e até a próxima semana. Até o próximo programa.